Olá, queridos alunos e professores, sejam bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1. Estou aqui conosco hoje, o professor Aloir. Olá, queridos alunos e professores. Nossa quinta aula se encerrando, Mas não acabamos nosso estudo, pelo contrário, só estamos começando o nosso estudo na área da contabilidade em cooperativas, ok? Portanto, o que vimos até agora foi só uma preliminar. Daqui por diante é com você, aluno, você em casa, você no seu tablet, você aqui no seu celular, vai o quê? Buscar cada vez mais conhecimento sobre o assunto. Na aula de hoje teremos uma revisão, portanto, do que vimos. E essa aula a gente deixa com a professora Fernanda. Professora Fernanda, vamos começar? Isso, vamos lá, que hoje é a nossa prova. Espero que todos, façam uma ótima avaliação, mas para isso, antes nós vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos estudados nas aulas anteriores. Vamos lá. Então, o conteúdo que nós vamos estudar hoje na teleaula 5. Conceitos introdutórios de contabilidade para cooperativas, conceito de contas e operações próprias das cooperativas, métodos de escrituração e as principais demonstrações contábeis das cooperativas, conceitos introdutórios de contabilidade de custo. O objetivo da teleaula 5 é entender os conceitos introdutórios de contabilidade e sua importância na tomada de decisão, manipular dados próprios das operações de cooperativas, resolvendo atividades de apuração de RATs e reserva legal e outras. Entender o conceito de escrituração contábil, conhecer as terminologias e expressões utilizadas pela contabilidade de custo. Então, vamos à introdução, Evolução histórica da contabilidade. Como surgiu a contabilidade? O surgimento da contabilidade é antiga, tanto quanto a origem da civilização, e está relacionada à necessidade de controlar o patrimônio. Então, a partir do momento que o homem, parou de ser nômade, e firmou residência em um local específico, surgiu a necessidade de controlar o patrimônio, ou seja, sua alimentação, sua roupa. A partir daí surgiu a contabilidade. Conceito de contabilidade. Portanto, o conceito de contabilidade, professora, ele advém desse surgimento da necessidade de controlar. E a contabilidade é a ciência social que controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma azienda. É a continuidade da evolução da contabilidade. Portanto, o seu conceito principal é o quê? Controlar, organizar e estudar o patrimônio das aziendas. Mas o que são essas aziendas, professoras? A azienda é o patrimônio considerado juntamente com a pessoa que tem sobre ele poderes de administração e disponibilidade. Então, não é simplesmente ter lá um veículo, uma cooperativa parada sem movimentar. Então, alguém fazendo o quê? Fazendo a gestão desse patrimônio. Então, a azienda é o que? É o patrimônio mais a gestão, uma pessoa gerindo aquele patrimônio, buscando, no caso da cooperativa, gerar ganhos ou perdas. Se for bem administrado, com certeza gerar ganhos. Finalidade da contabilidade: fornecer informações quantitativas e qualitativas aos usuários, visando a segurança da tomada de decisões acerca do futuro da entidade. Então, quando eu falo informações quantitativas, é quanto, em valores, quanto em reais eu tenho de patrimônio, e qualitativa é como esse patrimônio é composto. É composto por quê? Bens e direitos, é composto por caixa, é composto por estoque, é composto por bens móveis e imóveis. Então, a qualidade, qual a qualidade desse meu patrimônio? Os usuários das informações contábeis. Então, na cooperativa, nós temos dois tipos de usuários, Nós temos os usuários internos e os usuários externos. Nos usuários internos, nós temos funcionários,
e os cooperados que participam da cooperativa. E nós temos os usuários externos, que é o que? O governo, clientes, fornecedores, concorrentes e bancos, que se utilizam das informações contábeis para tomar decisão na cooperativa. Então, no caso aqui, os bancos, né, eles utilizam os relatórios contábeis para o quê? Para muitas vezes fazer empréstimos e financiamentos para as cooperativas. E os cooperados, que são os usuários internos, eles utilizam esses dados para verificar se aquela cooperativa, né, está tendo ganhos ou perdas, certo? Continuando aqui, composição do patrimônio. Então, o patrimônio é composto pelos bens e direitos, que recebe o nome de ativo, e é composto também pelas obrigações e pelo patrimônio líquido. Então, os bens e direitos, então nós temos os valores em caixa, na conta bancos, e direitos nós temos créditos a receber, bens móveis, bens imóveis, e obrigações são aquelas contas da cooperativa. E o patrimônio líquido é formado pelo capital social, né, aquele dinheiro que os cooperados tiram do bolso e integralizam na empresa. E é formado também o patrimônio líquido pelas reservas. Então, a equação patrimonial nós temos patrimônio líquido, que é formado pelo capital e reservas, é igual a ativo, bancos, estoque e veículos, menos o passivo. Então, o patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo. Situações líquidas patrimoniais. Então, nós temos situação líquida favorável, positiva ou superavitária. Os bens mais direitos é maior que as obrigações com terceiros. Vejamos. Então, eu tenho meus bens e direitos, né, que é formado pelo ativo, no valor de 8.000, é maior que minhas obrigações, que é, as obrigações é representado pelo passivo. Então, nós temos aqui situação líquida favorável quando os bens e direitos é maior que as obrigações. Outra situação, exemplo de situação líquida plena, bens mais direitos é igual ao patrimônio líquido. Nesse caso aí, né, não aparece o que? As obrigações. O total de bens e direitos é igual ao patrimônio líquido, que é formado pelo capital, que é aquele recurso que os cooperados integralizaram na cooperativa, e pelas reservas. Continuando, fatos e atos administrativos. Todo fato administrativo ou contábil da cooperativa deverá ser escriturado para este fim. Para este fim devem ser utilizados livros contábeis. Aí nós temos o livro diário e o livro razão. Então, para que a gente consiga, né, escrever a história dessa cooperativa, né, e gerar diversas informações, nós temos que fazer o quê? A escrituração de todos os fatos que acontecem na cooperativa. Fato administrativo. Qualquer fato que venha alterar, aumentar ou diminuir o patrimônio ou o resultado da entidade. Então, vamos lá. Pagamento de fornecedores. Então, quando eu pago o fornecedor, o que acontece? Vai sair dinheiro do meu caixa, né? E vai sumir aquela obrigação. Esse é um exemplo de fato administrativo. Atos administrativos relevantes. Aqueles atos que podem alterar o patrimônio da cooperativa. Então, exemplo, assinatura de contrato de uma rede de supermercado. Então, é interessante também para a cooperativa, né, escriturar
essas informações dos atos administrativos relevantes, que muitas vezes eles podem vir a alterar o patrimônio da cooperativa. Agora vamos para o conceito de conta. Para que os registros dos fatos sejam feitos de forma correta, é necessário que estes sejam efetuados separadamente, segundo sua natureza. Cada elemento constitutivo do patrimônio, que é formado pelo ativo, passivo ou patrimônio líquido, existe uma conta para representá-lo. Então, nós temos agora a classificação das contas contábeis. As contas patrimoniais podem ser classificadas em ativos, em contas patrimoniais ativas, e terão sempre saldo devedor e serão dispostas do lado esquerdo do balanço. Então, exemplo de contas patrimoniais ativas: caixa, bancos, estoques, bens móveis, bens imóveis, né? E nós temos também as contas patrimoniais passivas, que são elas que terão sempre saldo credor, e serão dispostas do lado direito do balanço patrimonial. Então, são o quê? São as obrigações a pagar da cooperativa. Nós temos também as contas de receitas, ingressos, né? Que na cooperativa nós chamamos de ingressos, e despesas, dispêndios. Surgem durante o exercício social e encerram-se no fim do exercício. Ou seja, essas contas se iniciam no dia 1º de cada ano e se encerra no dia 31 de dezembro. Elas se iniciam no dia 1º de janeiro e se encerram 31 de dezembro. E isso se estiver estipulado no Estatuto da Cooperativa que o exercício social é este, correto? Não aparecem expressas no balanço patrimonial. Porém, é através delas que se visualiza se a entidade auferiu ganhos ou perdas. Organização das contas contábeis. Trata de aspectos contábeis específicos das entidades cooperativas. Então, a norma brasileira de contabilidade 10.8, ela trata aspectos específicos das entidades cooperativas. Vejamos. Bom, o plano de contas. O plano de contas é um conjunto de contas que uma cooperativa utiliza para efetuar seus lançamentos contábeis. Não existe um modelo único de plano de contas. Ao elaborar um plano de contas, as cooperativas devem ser considerados seu ramo de cooperativa, seu interesse, suas características, sendo que as contas são agrupadas em grupos e subgrupos. Esse plano de contas tem a ver o quê? Aquela parte qualitativa que já falamos, que são os grupos. Vamos retraduzir isso? São os nomes da conta. Aquele nomezinho, lembra? Veículo, imóvel, contas a pagar. Exatamente. Portanto, o plano de contas, ele vem definir o que vai aonde, o que significa cada nome, ok? Portanto, as operações próprias de cooperativa. As cooperativas, ela tem algumas características próprias. A conta de capital na cooperativa será denominada capital social. Peraí, o que é o capital social? O que é o capital social, professora Fernanda? Então, o capital social é aquele recurso, né, que os cooperados, eles retiram, como eu uso sempre, retiram do bolso, né, aquele dinheiro ou aquele bem que ele integraliza na cooperativa. Exatamente. Portanto, o capital social é o dinheiro que deu entradas os sócios da cooperativa, né? Vai ser integralizado nessa conta. Então você vê que apesar de o dinheiro dos sócios, ele recebe um nome. Que nome é esse? Que é o capital social, que é considerada a parte qualitativa. O que é a parte quantitativa, aluno? Exatamente, é o valor que foi colocado nessa conta. Outra característica própria das cooperativas. A conta lucro ou prejuízo, que é comumente
a gente sempre escuta por aí, a empresa teve lucro ou prejuízo, nas cooperativas ela recebe outra denominação. Essa denominação será sobras ou perdas à disposição da Assembleia Geral. As sobras e perdas, portanto, serão o quê? O lucro ou o prejuízo, né, das assembleias. Mais uma operação própria da cooperativa é o quê? A demonstração do resultado do exercício. Ela, com esse nome característico para as empresas normais, na cooperativa ela recebe outra denominação. E que denominação é essa? Demonstração de sobras ou perda. Ou seja, o que vocês vão visualizar nessa demonstração? Se houve sobras ou se houve perdas. Vão visualizar se houve lucro ou se houve prejuízo. Olha, vamos esquecer essa história de lucro e prejuízo. Nas cooperativas é sobras e perdas, beleza? Portanto, outra operação própria, a quarta operação própria é a demonstração de sobras e perda deve evidenciar separadamente os ingressos diminuídos do dispêndio do ato cooperativo e da receita, custos e despesas do ato não cooperativo, demonstrando segregamento por produtos, serviços e atividades. Vamos dar uma paradinha aqui, professora. O que são isso, professor? O que quis dizer isso? Esse dispêndio do ato cooperativo e despesa do ato não cooperativo. Isso, porque a demonstração de sobras e perdas, nós temos que separar aqueles ingressos de ato cooperativo. Então, o que é ato cooperativo? Então, nós já exemplificamos aqui nas aulas anteriores. E ato cooperativo é quando o cooperado, né, se é uma cooperativa do ramo agropecuário, ele entrega o leite para a cooperativa. Se ele é cooperado, esse ato de entrega do leite é chamado de ato cooperativo. E o que é um ato não cooperativo? É aquele que acontece quando a cooperativa firma um convênio com terceiros, mas os seus cooperados não têm condições de entregar aquela quantidade de leite necessário. O que acontece? Eles procuram outros produtores rurais que não participam da cooperativa. Então, esse ato, né, de compra de leite de pessoas que não participam da cooperativa é chamado de ato não cooperativo. E eles têm que ser separados. Então, ato cooperativo de ato não cooperativo tem que ser separado. Por quê? Porque o ato não cooperativo, ele incide imposto de renda sobre o lucro. Continuando, então nós temos aqui ato cooperativo, são os atos praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos seus objetivos. Exemplo de ato cooperativo: entrega de polpas de fruta produzida pelo cooperado para cumprimento de contrato de fornecimento com uma rede de supermercado, desde que o objeto social da cooperativa seja do ramo agropecuário. Ato não cooperativo: atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com terceiros não associados. São exemplo: a contratação de bens ou serviços de terceiros não cooperados da cooperativa. Outra operação própria da cooperativa é que poderá as cooperativas remunerar o capital social dos associados com juros de até 12% ao ano, que incidirão sobre a parte integralizada, desde que previsto no estatuto. Então, uma outra particularidade das cooperativas que é os juros do capital social, desde que isto esteja devidamente, né, informado lá no estatuto social da cooperativa. Continuando. Os juros sobre o capital são deduzidos das sobras dos atos cooperativos. Outra operação própria das cooperativas é: nas cooperativas de crédito, os juros de capital social será de até o valor da taxa Selic, conforme Lei Complementar 130 de 2009. Ou seja, então as cooperativas de crédito, os seus cooperados não vão receber 12% de juros do capital social, mas sim conforme a taxa Selic do governo federal, que é emitida, né, anualmente. Continuando.
Das sobras líquidas do exercício das cooperativas, as cooperativas estão obrigadas a constituir no mínimo 2 fundos, que é chamado reserva legal e reserva de assistência técnica, educacional e social, que chamamos de RATs. Reserva legal. Com a finalidade de reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, as cooperativas deverá, no caso, pelo menos 10% das sobras líquidas ser utilizado para a reserva legal. Continuando, reserva assistência técnica, educacional, social. Com finalidade de prestar assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto no Estatuto, aos empregados da cooperativa, deverá ser constituído pelo menos 5% das sobras líquidas do exercício, ou seja, a reserva legal das sobras, né, dos atos cooperados deverá se constituir no mínimo 10%, e no caso da RATs, no mínimo 5%, ou seja, pode se constituir mais, mas tem que ser no mínimo esses valores. Então vamos lá, nós temos um exemplo aqui, cálculo da RATs dos atos cooperativos. Então, conforme o Estatuto da Cooperativa, a reserva será constituída de 15%. Então, nós temos as sobras dos atos cooperados foi de 1.800 vezes 15%, conforme Estatuto. Então, o valor da RAT será de R$ 270. Agora, vamos para o cálculo da reserva legal dos atos cooperativos, conforme Estatuto. Lembrando que a reserva legal, ela somente é constituída dos atos cooperativos. Então, lá, no caso aqui, demonstra que é 20%. Então, nós temos sobras e perdas dos atos cooperados, 1.800, 20%. O valor da reserva legal, neste caso, será de R$ 360. Outra operação própria da cooperativa. O resultado líquido decorrente de ato não cooperativo, quando positivo, deverá ser todo destinado para a reserva de assistência técnica, educacional e social, não podendo ser objeto de rateio entre os associados. Então, no caso de resultado líquido de ato não cooperativo, todo aquele valor existente será destinado exclusivamente para a reserva de assistência técnica, educacional e social. Quando negativo, né, deve ser levado à reserva legal, esse insuficiente sua cobertura será rateado entre os associados. Outra operação própria de cooperativa, as entidades cooperativas devem distribuir as sobras líquidas aos seus associados de acordo com a produção de bens ou serviços por ele entregues, em função do volume de fornecimento de bens de consumo e insumos, dentro do exercício social, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. Então, vejamos, exemplo de distribuição de sobras. Participaram da produção de bens 10 associados, com 10% da produção total, sendo assim, cada associado participante receberá. Então, vamos lá. Cálculo das sobras. Então, as sobras foi no total de R$ 1.170. Participaram somente 10 associados. O que quer dizer isso? Se a cooperativa tem 30 associados, mas somente 10 participaram, para gerar aquele ingresso, aquele ganho, somente aqueles 10 irão receber os ganhos daquele período. Então, nós temos aqui cálculo da sobra por associado. Cada associado que participou da produção de bens da cooperativa receberá R$ 117 de sobras
do exercício. Então, participaram somente 10, somente os 10 que irão receber sobras naquele período. As perdas apuradas no exercício, não cobertas pela reserva legal, serão rateadas entre os associados, conforme disposições estatutárias e legais, e registradas individualmente em contas do ativo, após deliberação da Assembleia Geral. Então, no caso de ocorrer perdas, né, e o montante que eu tenho lá na conta do patrimônio líquido de reserva legal não for suficiente para cobrir essa perda, o que eu tenho que fazer? Ela deve ser rateada entre os seus cooperados. Isso conforme está definido no estatuto, ok? Escrituração contábil. A escrituração contábil é o registro cronológico específico da natureza de todos os fatos que ocorrem na cooperativa. Portanto, todos os fatos que ocorrerem na cooperativa deverão ser registrados. E esse registro deverão ser lançado aonde? Lembra que nós falamos sobre os livros, o livro diário, o livro razão? Exatamente, deverão ser lançados lá. E lançado de que forma? A estrutura do lançamento tem por alicerce o secular método das partidas dobradas, né? Portanto, os lançamentos, né, desde antigamente, vêm seguindo as partidas dobradas, onde se registra o débito e o respectivo crédito. Lembra da balancinha que falamos? Exatamente. Então, qual é a forma do lançamento contábil? Qual é o método? Gravou? Partida dobradas é o método da escrituração contábil. E eles são escriturados aonde? Né? Todo fato que origina um lançamento contábil deve estar suportado em documento hábil e idôneo. Mas aonde fica registrado isso? Eles vão ficar no livro diário, né? O registro do livro diário, ele é obrigatório pela legislação brasileira e é o que expressa as operações de empresas no seu dia a dia, devendo obedecer às normas brasileiras de contabilidade. Portanto, todos os fatos da cooperativa que ocorreram deverão ser registrados. Registrados aonde? No livro diário. Portanto, o livro diário vai ser onde a gente vai encontrar um determinado fato. Vocês lembram a característica do livro diário? Deverá conter todo o descritivo do que ocorreu, né? E ser formado em datas cronológicas. E os grupos? Onde vão ser registrados os grupos de conta? Lembra? Os imóveis, né? Eles vão ser registrados no Razonetes, que é o livro razão. A Razonete é a representação gráfica e resumida do quê? Do livro razão, que mostra os valores lançados a débito ou a crédito da conta, num determinado período, além do respectivo saldo. Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Livro diário, ele vem registrar cada fato contábil da cooperativa num determinado dia. Enquanto o livro razão, ele vem verificar em um determinado período, né, de uma única conta. O livro diário, ele vem, tudo que aconteceu no dia, ele vai registrar. O livro razão, se você quiser saber o que aconteceu especificamente na conta imóveis, você vai aonde? No livro razão, ok? Portanto, o livro razão é onde nós conseguimos visualizar os débitos e créditos. Vamos para o modelo desse razonetes? Olha lá, um modelo desse razonete. Caixa equivalente caixa. Ou seja, é o dinheiro que nós temos vivo e no banco. Do lado direito, do lado esquerdo, nós temos os débitos e do lado esquerdo, os créditos. Então, nesse aqui, nós visualizamos que de débito tivemos 30 mil e 5 mil, enquanto do lado direito nós tivemos 10 mil, ou seja, tivemos 35 mil de débito e 10 mil de crédito. Qual foi nosso saldo? Nosso saldo final desse razonete é 25 mil. Então a gente consegue visualizar o que ocorreu ao longo de um determinado período dentro dos razonetes. As demonstrações contábeis, elas seguem o que a lei determina, elas são estabelecidas em lei. Que lei é essa? A Lei 5.764, que é a Política Nacional do Cooperativismo. E define em seu artigo 44 as demonstrações contábeis que deverão ser elaboradas pelas cooperativas. Portanto, você está numa cooperativa e quer saber que
demonstração deverá apresentar? Onde você vai ver? Na Lei 5.764. E qual é a primeira demonstração obrigatória? O balanço patrimonial. O balanço patrimonial das entidades cooperativas deve evidenciar os componentes patrimoniais, que é o quê? Os bens e os direitos e as demonstrações, né? Portanto, o balanço patrimonial fornece informações aos usuários sobre a posição patrimonial e financeira comparada com o exercício anterior. Vamos lá, professor. Eu sei que hoje a revisão é mais rápida, mas vamos lembrar só um pontinho aqui. O que tem dentro do balanço patrimonial? Bens, direitos e obrigações. Lembrando que os bens e direitos é a parte positiva, enquanto as obrigações é a parte negativa, né? O balanço patrimonial, portanto, ele fornece informações aos usuários, né? E ele deverá ser estruturado conforme os seguintes quesitos. No ativo, lembra o ativo? O que vai no ativo? As contas devem ser dispostas em ordem decrescente, de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, ou seja, primeiro as conversíveis em dinheiro, vejamos. O que o senhor quis dizer, professor? Eu quis dizer que no ativo, né, quem se formar em dinheiro primeiro, vem primeiro. Então o ativo circulante é aquela que tem um dinheiro na mão, os bancos. E o ativo não circulante é aquele que demora mais a formar dinheiro. Que, vamos dar um exemplo, imóvel. Você tem um imóvel e tem uma conta no banco. O que é mais fácil de transformar em dinheiro? A conta no banco. Portanto, a conta no banco ela é um ativo circulante, enquanto os imóveis são ativos não circulantes. E no passivo? Como que é no passivo? No passivo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade dos elementos nelas registrados. As contas a pagar, que irão vencer logo, vêm primeiro. Portanto, as contas que estão mais perto de vencer serão passivo circulante. As que estão mais à frente, que vão demorar um pouco mais, serão passivos não circulante. O balanço patrimonial, portanto, no seu parte do ativo, vem dividido em ativo circulante e não circulante. O ativo circulante ele abriga valores cuja realização será dada dentro do exercício social seguinte. E o ativo não circulante agrupa-se as contas cujas realizações está além do período social do exercício seguinte. Exercício se confunde com o ano, tá ok? Exercício social. Qual é o exercício social atual? O ano de 2017. Há exceções, mas a regra é essa. E quanto ao passivo? O passivo, ele se subdivide em passivo circulante, né, que abriga os valores pagos dentro de um exercício social seguinte, e o passivo não circulante, que agrupa as contas divididas cujo pagamento será após o exercício social seguinte. Ufa, muita informação, professor. Mas peraí, o senhor falou do ativo e falou do passivo, mas também tem um lá no lado direito que é lá embaixo. Qual é o nome daquilo mesmo? É o patrimônio líquido. O patrimônio líquido será agrupado em contas. Quais são essas contas? O capital social e as reservas. O que é o capital social? O que é? Exatamente, o capital dos cooperados. E as reservas? As reservas são aquelas que já foi falado pela professora Fernanda. O RATS, a reserva legal, entre outros tipos de reserva. Particularidades do balanço patrimonial das cooperativas. Conta crédito com associados deverá separar os créditos dos associados de acordo com a operação que originou. Vamos ver. Duplicatas a receber, fornecimento de bens, né? Perdas a receber, prejuízo a receber. Particularidades do balanço patrimonial das contas cooperativas, né? Das contas do ativo. Os estoques. Os estoques devem ser segregados por origem dos associados, ou seja, deverá ser separado de acordo com qual associado entrou dentro da cooperativa, ou de terceiro, mesmo que se refira a produtos iguais ou pelas operações das cooperativas não consiga separá-los. Vejamos, estoque. Operações com associados, ou seja, aqueles associados da cooperativa, e operações com terceiros. Podem ser
Os dois produtos podem ser leite, mas eles deverão ser registrados de forma separada. No passivo, as obrigações deverão ser separadas também, em obrigações dos cooperados e de terceiros, igual no ativo, né? Obrigações com associados, ou seja, toda a nossa dívida que temos com nossos associados, e obrigação com o terceiro, que são outras pessoas que não os associados da nossa cooperativa. E ainda temos obrigações com entidades públicas, que são o quê? São os impostos, né, e outras dívidas a serem pagas. Portanto, temos aí o exemplo do balanço patrimonial, né, professora? Isso, né? Nós temos aqui o ativo circulante, né? Que são aquelas contas que vão vencer, que eu posso, na realidade, nós temos aqui no ativo circulante aquelas contas, né, que vão se transformar em dinheiro até o final do exercício seguinte. Exatamente, são aquelas contas que a gente consegue transformar o dinheiro, né, de forma mais rápidas, né? Então aqui a gente tem vários ativos circulantes e o ativo não circulante, por conseguinte, são aquelas contas que o dinheiro eles demoram mais a ser transformado, demora mais rápido vir para nossas mãos, que são o quê? Os ativos permanentes, né? O que é o ativo permanente? Um mobilizado operacional. Uma fábrica que nós temos é dinheiro? Sim, a fábrica é um dinheiro, mas só que é um dinheiro imobilizado, ela está parada lá. Se quisermos passar essa fábrica para outra pessoa, levará um tempo. Portanto, ela é registrada em ativo não circulante. Já do outro lado da balança, né, o nosso balanço patrimonial vem da balança, vem a parte mais negativa, que são as nossas dívidas com terceiros, com os associados e com os entes públicos. E ela se divide em passivo circulante, que é aquele passivo, tudo que temos que pagar até o exercício seguinte, né? E o passivo não circulante. O que é o passivo não circulante? O que deveremos pagar além do exercício seguinte. E ali, ó, patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, lembra a equação do patrimônio líquido? É o registro, né, do ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. E dentro desse patrimônio líquido está o quê? O capital social, o dinheiro dos associados, a reserva legal, que é obrigatório por lei, e a RATS. A RATS, exatamente, aquela reserva educacional que as cooperativas são obrigadas a recolher. Demonstração de sobras e perdas. Deve evidenciar separadamente a composição do resultado de determinado período, segregando as atividades sobre ato cooperativo e ato não cooperativo. Então, nós temos aqui um exemplo de demonstração de sobras e perdas. Nós temos os ingressos, né, no caso de ato não cooperativo, e receitas no caso de ato não cooperativo. Então, nós temos os custos necessários para gerar esses ingressos e essas receitas. Aí nós temos as sobras ou lucro bruto. Aí nós temos os dispêndios e despesas operacionais, lembrando que deve ser sempre separado o ato cooperativo do ato não cooperativo. Aí nós temos sobra ou lucro operacional que ocorreu naquele período, né? Lembrando que na demonstração de sobras e perdas devem vir evidenciado que a constituição da RATS, conforme determina o estatuto social, se for um ato cooperativo, né? E a constituição da reserva legal, se estiver também, né? Tem que estar definida lá no estatuto, né? E conforme a legislação tem o valor mínimo, lembrando que o lucro apurado no ato não cooperativo deve ser todo levado à reserva de assistência técnica, educacional e social. Lembrando que somente será distribuído aos sócios, né, o saldo à disposição, que são os referente aos atos cooperativos. Os atos não cooperativos a gente não distribui com seus cooperados. Verifiquem aqui que ele está zerado. Então, todo o lucro auferido do ato não cooperativo vai para a RATS. Continuando, aí nós temos o capital social,
as reservas obrigatórias que devem ser constituídas, sempre deve se observar lá no estatuto quais os percentuais. Bom, agora vamos para a evolução histórica da contabilidade de custo. Então nós temos quem mensurava o valor da mão de obra, matéria-prima e demais recursos utilizados na produção de roupa. Então, antigamente, era tudo feito manual, né? Não existiam indústrias. Então, as pessoas produziam seus alimentos, as suas roupas, né? Muitas vezes no fundo lá das suas residências. Com o tempo, isso foi evoluindo. Então, a evolução histórica da contabilidade de custos. Antes da Revolução Industrial, os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos, que raramente constituíam entidades jurídicas. Com o advento da Revolução Industrial e o surgimento da manufatura, fez-se necessário a evolução de critérios contábeis que pudessem mensurar aspectos relacionados aos custos de produção. Quais são os marcos da contabilidade de custo? Revolução Industrial. Registrar os custos corretamente ajudava o gestor a avaliar os estoques, determinar mais corretamente resultados e levantar balanços. Primeira Guerra e Crise de 29. Houve-se a necessidade de melhoria nos controles. Segunda Guerra Mundial. Maior necessidade de eficiência e eficácia. Aumento da competição. Globalização. Aumento da competição e surgimento das empresas multinacionais. Vamos agora ao conceito de contabilidade de custos. É uma parte da ciência contábil que se dedica ao estudo dos gastos necessários para se obter um bem de venda ou de consumo. Classificação dos custos. Então, nós temos quanto à alocação, que são os custos diretos, né? E indiretos. Então, os custos diretos, quais seriam esses custos? Então, nós temos uma cooperativa do ramo agropecuário, né, que produz iogurte. Então, para produzir esse iogurte, ela necessita de vários materiais, né, de matéria-prima, de embalagem. Então, ela vai precisar o quê? Do leite, do açúcar e das embalagens. Então, o que seriam os custos diretos? Os custos diretos seriam esses materiais, são aqueles itens que eu consigo mensurar, que eu consigo medir, né, identificar quanto eu vou utilizar para produzir aquele iogurte, correto? Então, custos diretos, aqueles que eu consigo mensurar, medir e identificar. Custos indiretos, aqueles que eu não consigo mensurar, medir. Vamos lá, aluguel da fábrica. Eu consigo saber quanto vai ser apropriado a cada pote de iogurte? Então, eu pago de aluguel, vamos exemplificar, R$ 1.500. Bom, eu consigo ratear isso corretamente para me saber quanto que vai receber cada potinho de iogurte desse valor? Não, eu utilizo o quê? Eu vou fazer uma divisão, eu utilizo critérios de rateio para que eu consiga o quê? Alocar o valor desses custos. Então, esses custos nós chamamos ele de indiretos. Continuando. Então, nós temos a classificação dos custos quanto à natureza, que nós temos os custos fixos. Então, o que seriam os custos fixos? São aqueles custos que, independente da quantidade produzida, eles vão existir. Exemplificando, o aluguel de fábrica ou seguro de fábrica. Independente da quantidade que eu produzo,
eles vão existir. Se eu não produzir nenhuma unidade, eu vou ter que pagar o aluguel do mesmo jeito. Se eu produzir 2.000 unidades, eu vou ter que apropriar esse valor às 2.000 unidades, correto? Então, os custos variáveis são aqueles custos que, dependendo da quantidade produzida, vou precisar mais quantidade. Exemplificando, matéria-prima. Se eu quero produzir mais iogurte, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de mais leite, eu vou precisar de mais açúcar, eu vou precisar de mais embalagem, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de mais mão de obra. Então, esses custos são variáveis, correto? Conseguiram compreender? Continuando. Aí nós temos os custos semifixos. Bom, o semifixo, né, professor, é aquela que ele inicia com um determinado valor, né, e de acordo que a produção vai aumentando, ele se torna variável. Portanto, ele é fixo no início e ele se torna variável depois. Um exemplo disso é a energia. A energia, independente de você usar ou não, você vai pagar um determinado valor, que é o valor do custo de ter aquela energia para você. Aí, depois que você passou daquele valor, você vai pagar o além da sua produção. O semivariável, você paga um determinado valor, X, mas se você aumentar a produção, então você vai pagar 2x, 3x. Ele não é uma forma escalonada, de acordo que vai aumentando a produção, você vai aumentando. Vamos traduzir um pouquinho melhor? Por exemplo, se você produzir de 10 a 1.000, você paga X. Se você produzir de 1.000 a 2.000, você vai pagar 2x. Portanto, pessoal, comigo aqui, a contabilidade é um passo que a gente consegue fazer o que dentro de uma cooperativa? A gente consegue analisar a cooperativa, como ela está andando, se ela está indo bem, se ela está indo mal. A contabilidade, ela tenta fazer um diagnóstico, tentar fazer um exame do que ocorre dentro da sua cooperativa. Portanto, conhecer a contabilidade é saber fazer uma leitura da cooperativa. Muitas vezes, o que você olha, parece que está tudo bem, tudo certo, não é a realidade. Por quê? Os números, eles refletem outras coisas. A contabilidade é só o comecinho do que vimos aqui. A gente só tentou passar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tomem gosto e queiram conhecer um pouco mais sobre o assunto. E não só tomem gosto e queiram conhecer, é obrigatório para quem vai trabalhar em qualquer setor conhecer a contabilidade. Professora Fernanda, obrigado por ter trabalhado com a senhora, obrigado aos professores e principalmente os alunos de ter estado nesse módulo com vocês. Professora Fernanda, com a senhora agora. Ok, né? Obrigada, professor Aloy. Obrigados a todos, né, que participaram, aos alunos, aos professores, né? Eu agradeço a todos por estarem aqui conosco. Espero, né, que tenham aprendido bastante e daqui a pouquinho, né, vocês vão realizar a avaliação. Não fiquem nervosos, a avaliação está bem fácil. Eu tenho certeza que todos não vão precisar fazer nem recuperação, tampouco exame. Tá ok? Muito obrigada a vocês e até uma próxima oportunidade. Ok?